esse chamado que eu fiquei recebendo era realmente um incômodo mesmo. Você acordava incomodado, você acorda pensando, cara, eu preciso voltar para algum lugar, mas eu não sei para onde. Fala pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos ver um pouco sobre o meu processo de conversão. Esse vai ser um dos vídeos mais importantes daqui, então eu acredito eu que para você que está com uma vontade realmente de voltar para a fé, de voltar para a casa de Deus, digamos assim, e não sabe o que fazer, né? Então você não sabe, você está perdido, você sentiu aquela vontade, eu preciso fazer alguma coisa, mas você não sabe para onde você vai. Você não sabe como que você vai assistir uma missa, você não sabe como que você vai se comportar na missa, enfim. Então esse vídeo é para você, ok? Que está em um processo de conversão e gostaria realmente de voltar para a fé, de ter uma vida dedicada ali a Deus, né? Então, para quem não sabe, meu nome é Gil Tolentino, estou aqui nesse canal a partir de agora, então já aproveita, já clica no like, já se inscreve no canal, porque a gente vai ter aqui conteúdos regulares para falar sobre catecismo, para falar sobre desenvolvimento pessoal e como eu consigo aplicar esses conhecimentos que são tão ricos dentro da Bíblia ali e como eles influenciam a nossa vida, né? E como eu consigo aplicá-los na nossa vida. Eu comecei a fazer isso há algum tempo e realmente os resultados eles são incríveis, né? E aí, gente, assim, o principal ponto aqui é como você vai trilhar o seu caminho, né? Quais são as dúvidas que a gente normalmente tem, né? O que eu faço? Preciso fazer alguma coisa, mas para onde que eu vou, né? E aí, para a gente poder começar essa conversa e eu contar para vocês da história da minha conversão, eu preciso, de fato, dar um pouquinho de contexto aqui para vocês, né? Então, se você está curioso, já aproveita, fica aqui, pega uma aguinha aí que essa jornada aqui vai ser bem interessante, né? Então, assim, como que eu me converti de fato, né? E para você que chegou aqui agora e está meio sem entender alguma coisa, eu fiz dois vídeos. Um deles é da parábola dos talentos e o outro foi da parábola do filho pródigo, que eles foram muito importantes nesse processo, tá? Então eu acho que se você não viu esses dois vídeos, vai lá e volta e vê. São vídeos bem rápidos, bem curtos, que dá para você assistir rapidinho ali. Então, beleza, gente. Então, qual que é a minha história, né? Então, para começar, a gente vai voltar um pouquinho no tempo aqui. Eu tive uma péssima catequese. Isso aconteceu muito com a nossa geração, com a minha geração, né? E isso vem perdurando há algum tempo. A catequese sendo bem ruim. Pessoas despreparadas ali na catequese, pessoas que não estudam a fé católica. E uma frase que pega bastante é: você não ama o que você não conhece. Então, à medida que você vai caminhando nesse processo, você vai entendendo melhor como que foram as pessoas que mais se aproximaram ali de Cristo, né, e o que elas fizeram. E aí a gente começa, de fato, a entender o que é a busca da santidade, né? Então, eu nem me lembro da minha catequese. Então, assim, você fala, como que você sabe que a sua catequese foi ruim? Eu não lembro dela. Então, assim, a probabilidade de ela ter sido ruim é muito alta. E até porque me afastei da fé, né? Então, isso faz parte da história, né? Então, eu fui apagado na memória ali, da catequese, foi apagado na minha memória. Eu cheguei, depois da minha primeira comunhão, eu cheguei a ser coroinha, né? Que é aqueles menininhos que ficam ali no altar ajudando o padre a fazer algumas coisas. E depois tem mais uma história interessante aí que eu acho que vai ficar para um próximo vídeo. Acho não, vai ficar para o próximo vídeo, né, de como eu me tornei acólito, né, que são as pessoas que servem ali no altar junto com o padre, né, fazem assistência aos coroinhas também, né, e ajuda no rito litúrgico. Mas esse aí vai ser para o próximo vídeo. Então, se você estiver curioso, já aproveita, já se inscreve. Se não se inscreveu ainda, já se inscreve aí no canal, que você vai ter esse vídeo, eventualmente, de como eu me tornei acólito, né? E aí, depois da minha catequese ruim, eu virei aquele famoso acólito de IBGE, né? Aquele acólito que não é, ou perdão, aquele católico de IBGE, né? E não é católico de fato, né? Que é uma pessoa que não vai nem na missa, não tem práticas de oração, de orações,
né, não estuda a fé católica. Então, esses católicos que eu costumo dizer que são católicos de IBGE, né, que outras pessoas também costumam falar isso, né, ou católico não praticante, né, que na realidade não é católico, né. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor de quem se intitula católico não praticante, não, tá? Se você se intitula católico não praticante, a minha sugestão é que você estude um pouco melhor sobre a sua própria fé, sobre o que você se autodenomina. Tá? À medida que você for estudando um pouco mais sobre isso, você vai entendendo um pouco melhor o que é de fato a fé católica. Então, quando eu era criança, ali, o máximo que acontecia era eu ir nas missas de domingo, né? E algumas vezes ali em uma novena na casa da minha avó. Então, minha avó era muito católica. E eu, assim, o motivo de eu ir na novena, eu nem sabia qual era. Normalmente era para ir comer. Tinha bastante salgadinho, refrigerante, né? E aí ia o pessoal da comunidade ali também, né? Os vizinhos e tudo mais, e o pessoal se reunia ali para rezar um terço, né? Fazer uma novena ali, dedicação a algum determinado santo. Então, o meu berço foi numa família de fé católica, né? E nada daquilo para mim tinha um significado muito sério. Né? E eu não era muito questionador também, né? Eu achava que aquilo ali para mim era assim, pronto. E deixava as coisas caminhando daquela forma. Teve uma época até que ali mais para frente, já tinha acho que uns 10, 12 anos, eu era de missa diária, eu ia na missa todos os dias, né? E foi justamente nessa época de ir na missa todos os dias assim que eu comecei a ficar me perguntando algumas coisas por causa daquele tanto de coisa de senta, ajoelha, levanta, né? Senta de novo, ajoelha de novo, enfim. Mas eu não tinha um significado geral, né? Então você vai acabando se perdendo de alguma maneira ali naquele rito, né? Você não entende por que você ajoelha, né? No momento de uma consagração da Eucaristia. Enfim, então, chegando no auge da minha rebeldia ali, isso por volta dos 13, 14 anos, né? Eu comecei a me questionar mais sobre as coisas. E isso foi se tornando um catalisador para que eu fosse largar a fé de fato dos 16 anos, né? Então eu já era ali uma criança meio sem virtude. Eu começava as coisas e parava, né? Começava karatê, parava, começava futebol, parava, né? Na realidade, o karatê foi um exemplo, né? Eu fiz várias artes marciais e parei. Né? Lia muito pouco e o pouco que eu lia era muita ficção, né? Não tinha muito incentivo de leitura na escola. Na realidade, tinha um projeto que chamava Projeto Vai e Vem, que a escola fazia, que você ficava revezando os livros ali, mas eram livros de totalmente ficção. Eu comecei a tomar gosto pela leitura naquela época, mas não eram livros de profundidade, né? E aí chegou um desafio, né? Com uns 16 anos, de fato, que foi o auge da minha apostasia, né? Apostasia, eu largar a fé, de fato. Que foi quando eu cheguei ali, a internet estava começando, né? Já tava mais para frente, né? Foi ali por volta de 2004, mais ou menos, 2003, 2004, que eu iria crismar e, né, eu não crismei. Né? Eu falei que não iria crismar e aí me falaram assim, se você não crismar, eu corto a sua internet. Né? E aí eu falei, beleza, né? Pode cortar. E de fato eu achava que aquilo ali eu estava sendo obrigado, né, a fazer uma coisa que eu não tinha vontade. E, na realidade, eu poderia ter dado uma chance se eu quisesse, mas, né, eu resolvi ouvir a minha vontade. Para mim aquilo ali não tinha sentido. E aí eu tinha pensado, né, tranquilo, eu posso viver sem internet, né? E de fato não houve essa consequência, né? Meu pai, né, ele não chegou a cortar a internet. E, enfim, comecei a zombar da religião, achava que eu sabia de tudo, né? Aquela coisa de que religião é feita para controlar as pessoas. E, de fato, assim, eu não duvido que existem pessoas que usam realmente a religião para controlar outras, né? Só que essas pessoas, elas não estão vivendo a fé verdadeira, né? Elas estão usando a fé como uma forma de iludir ou enganar as pessoas, né? Isso é totalmente contra o que
a gente acredita, né? E isso não é da nossa religião, de fato. Então, gente, tiveram vários outros episódios, assim, que foram confirmando para mim que eu estava meio que certo. Né? Eu achava que eu estava certo. E que no final a gente era tudo fruto do acaso. Né? Mas eu consegui aí, eu não, né? Deus, na realidade, na sua infinita bondade, ele colocou uma pessoa na minha vida ali, um professor de biologia, e biologia era uma das matérias que eu mais gostava na escola, eu me saía muito bem em biologia. Ele me explicou pelo Big Bang que Deus existia. E aquilo me fez acreditar em Deus. Só que eu não acreditava naquele Deus bíblico. Né? Eu acreditava num Deus da natureza, né? Tipo Gaia, que é aquela coisa de aquele paganismo contemporâneo, né? Ah, tá tudo bem, você pode acreditar em que você quiser, o que importa é que você está fazendo o bem para as pessoas, né? E aqui, né, claro, é importante você fazer o bem para as pessoas, sim, mas é importante você não só fazer o bem para as pessoas, mas entender o porquê de você estar fazendo aquele bem, né? Normalmente as pessoas fazem aquilo para satisfazer o próprio ego delas, né? E não é essa a finalidade última, né? Bom, então eu passei aí praticamente 16 anos, praticamente não, né? Mas foram 16 anos, né? Num completo agnosticismo, né? Me titulava agnóstico. E ele era meio sincrético, né? Eu não sei nem se existe essa palavra, mas eu acho que sim, porque o sincretismo é a mistura das religiões, né? Inclusive eu aprendi isso tem pouco tempo. Então, era um pouco de uma religião aqui, um pouco de uma religião ali, né? É o Tupiniviking brasileiro, né? Já dizia o Rasta. Então, gente, eu aceitava tudo, né? Eu achava que tudo tinha aí um seu fundo de verdade. E isso não é bem assim. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Eu acho que o principal é que eu estava totalmente desconexo, de fato, do que era verdade. Eu estava fazendo algumas coisas ali sem necessariamente um motivo correto, né? Ou quando fazia pelo motivo errado, né? Até tem uma passagem interessante, né? O que adianta você fazer o bem, né? Se você vem a se prejudicar. Como é isso? Ah, você se prejudica ali, você está fazendo uma coisa que sua consciência que é errada, mas ainda assim você chega e fala, vou ajudar aquela pessoa ali, porque, enfim, eu tenho que ajudar a pessoa, mas, enfim, depois que você ajuda aquela pessoa, você vai, sei lá, fazer fofoca, vai, enfim, né? No final das contas, ele vai usar ali vai ter várias coisas que você vai fazer que vão acabar te prejudicando de alguma maneira, né? Então, é importantíssimo a gente parar e revisar, e revisitar essas nossas ações, né? E eu tive alguns episódios também, que eu não vou comentar aqui, mas foram algumas revelações muito importantes para mim durante essa caminhada, né? Ali no meio caminho aconteceram algumas coisas que foram me aproximando mais do lado espiritual e aconteceram tantas coisas boas quanto coisas ruins. E aí eu, de fato, comecei a sentir um chamado diferente. Isso aconteceu por volta de 2022. E esse chamado diferente era um incômodo muito grande, no qual eu ficava pensando assim, eu preciso fazer alguma coisa para voltar. Né? Eu tinha mais ou menos ali já uns 31, 32 anos, né? E esse incômodo era assim muito intenso, eu acordava incomodado, né? E como eu tive essa abertura espiritual, e como eu estava realmente buscando ali uma verdade, né? Eu estava buscando não uma verdade, mas a verdade, né? E as inúmeras coincidências que existem da existência da humanidade, né? E aqui, quando você olha para isso, você fala, putz, quem realmente acredita nessas coincidências, que tudo a gente é fruto do acaso, essa pessoa, de fato, ela tem uma fé muito grande no acaso, né? E hoje, você olhando as inúmeras variáveis que a gente tem para que a gente tenha a vida que a gente vê aqui na Terra, gente, é quase impossível ser uma coisa só de acaso. Na realidade,
Eu falei quase, mas é impossível, né? Não existe a palavra quase. É impossível ser fruto do acaso. Nós temos uma, uma quantidade muito grande, até difícil de expressar, de variáveis que fazem com que o ser humano exista aqui na Terra e tenha um propósito, né? Inclusive, você foi planejado por Deus e foi pensado por Deus antes mesmo de você existir, antes mesmo da própria criação, né? E aí, eu não tomava uma atitude concreta, mesmo que eu sentia que eu precisava voltar, né? Eu ficava, não, eu tenho que voltar, mas eu não tomava uma atitude concreta. Até que um dia, muito interessante, eu fui passar o Natal na casa dos meus pais, e aí lá, durante esse Natal, depois do Natal, na realidade, no dia 1º de janeiro, o meu pai me convidou para ir na missa. E eu fui na missa na igreja que eu fiz a minha primeira comunhão, que eu estava como coroinha. Então eu voltei para a fé no dia 1º de janeiro de 2023, foi quando eu voltei, fui na missa. Mas obviamente, né, eu não recebi nenhum sacramento, não recebi o sacramento da Eucaristia, né? E participei da missa ali, de fato, já com o coração aberto. E, assim, esse foi um convite ali realmente de abertura, porque... E meu pai, ele, poucas vezes, assim, que eu posso lembrar, que ele me chamava para ir na missa, né? E coincidiu dele me chamar e ele nem sabia que eu estava passando por esse processo de conversão, né? Então, essa foi a minha volta, né? E aqui, no final, esse chamado que eu fiquei recebendo era realmente um incômodo mesmo. Você acordava incomodado, você acorda pensando, cara, eu preciso voltar para algum lugar, mas eu não sei para onde. E nesse momento eu colocava em oração mesmo, né? E aqui nesse momento eu já estava numa fase espiritual onde as orações eram feitas para Deus, mas eu ainda não tinha o direcionamento de que era o Deus, né, de Abraão, Isaac e Jacó, né, que é o, o Deus católico, né, o Deus que vem do povo hebreu, né, o judeu, o povo hebreu, e o Deus católico, eventualmente, que foi a encarnação de Deus em Jesus Cristo. Então, eu voltei, né, pela primeira missa. E a partir daquele momento, eu fiquei pensando, e agora, né? O que eu faço? O que acontece agora? Qual que é a próxima fase, né? Fui na missa, beleza, e eu tinha tomado a decisão, eu falei, vou crismar. Eu não tinha recebido o sacramento da crisma, eu fui revoltado e falei que preferi cancelar a minha internet, né? Só que no final não cancelou, e preferi não crismar. E aí, com essa preferência de não entrar não receber o sacramento da confirmação, que é o sacramento da crisma, né? Assim, enfim, eu não sabia de nada, né? Como eu falei, a minha catequese foi ruim, não sabia o que fazer, né? Não sabia como me portar, e então, né, vou para uma missa, o que eu faço, né? Então, basicamente, o que eu estava fazendo era repetir o que as pessoas faziam, né? Então, se as pessoas ajoelhavam, eu ajoelhava junto. Se as pessoas levantavam, eu levantava junto, né? E Deus, na sua infinita bondade, mais uma vez, né, como sempre, para variar, para surpresa de 0 pessoas, ele foi me dando os caminhos, né? Ele foi me mostrando e colocando pessoas na minha vida que foram me mostrando os caminhos. E é incrível, porque é exatamente isso que aconteceu, né? As pessoas começaram a cruzar o meu caminho e me orientar. Pessoas que eu nunca tinha visto, estenderam a mão ali para mim, né? E a bondade de Deus foi cada vez mais ficando evidente. Eu fui começando a ficar fascinado com aquilo. Eu falei, gente, como que isso acontece? Sabe? Da onde que veio? Né? E aí eu comecei a ficar querendo saber mais, né? Você começa a ficar fascinado, você começa a ficar querendo entender de fato, né? O que você pode fazer e como você pode fazer, né? E eu consegui fazer a crisma com 2 catequistas assim incríveis, né? Duas pessoas assim maravilhosas que Deus colocou na minha frente. Inclusive um abraço para eles, e se eles estiverem vendo isso aqui, eles vão lembrar, né? E assim,
uma das coisas principais também, quando eu voltei, né, e aí alguns pontos interessantes, né, porque eu voltei em janeiro, e a gente tem, né, a quaresma ali, normalmente fevereiro ou março, e eu comecei a fazer alguns compromissos, né, não de quaresma, mas alguns compromissos mesmo, porque sempre eu ficava relutando com alguma coisa. Então, vamos fazer isso aqui. Não, mas não sei o que lá. Porém, não sei o que lá. Eles sempre colocavam um porém ou um mas quando eram para fazer algumas coisas de Deus mesmo, né? Vou fazer crisma. Não, mas eu não tenho tempo. Vou rezar um Ave Maria, um Pai Nosso, rezar um texto. Não tem tempo. Então você vai colocando impedimentos ali na sua mente. Então isso dá abertura para você começar a cair de novo naquele desânimo, né, de não fazer as coisas. E aí eu comecei a pensar, eu preciso realmente ajudar, né, eu preciso servir, eu preciso me colocar à disposição da servidão, eu quero ajudar de alguma maneira. E independente, não quero nada em troca, né, eu quero ajudar e é isso. Esse é o ponto final, entende? Eu não quero te dar com a mão e dar com outra ali para receber alguma coisa. Né? E eu fiz um compromisso, que foi, eu pararia de falar não para as coisas de Deus, para as coisas dele. Né? E nessas minhas buscas, né, eu queria ser catequista, de fato. Era essa uma vontade que eu tinha. Eu falei, não, minha catequese foi ruim, eu não quero que os adolescentes hoje tenham uma catequese ruim também. Eu quero trazer as coisas de Deus para essas pessoas e, claro, né, precisaria estudar, trazer o que são, o que é a fé católica de fato. Mas Deus tinha outros planos, né? E aqui eu já falei, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. É como que eu me tornei acólito. E aqui fica bem interessante essa conversa, porque existiram tantas coincidências, e aqui eu não vou chamar de coincidências, mas foram providências divinas mesmo, que eu tinha que virar acólito. E aí não tinha mais dúvida mesmo. Eu realmente tinha me convertido para a fé católica de novo, né? Eu falo de novo, não. Eu tinha me convertido de fato. Porque antes, como eu não tinha sido educado o suficiente na fé católica, eu não tinha uma razão para me converter, para ser católico de fato. Né? Então, eu virei acólito e essa história eu vou deixar para contar mais para frente. Ela é interessante. Eu posso dar alguns níveis de detalhe aqui também. Mas, enfim, no final eu me tornei acólito e depois eu recebi um convite para ser catequista de adolescentes, que eu aceitei. Né? Inclusive, eu ganhei um presente de um monge trapista do Catecismo da Igreja Católica, que para mim foi um dos principais sinais, e ele nem sabia que eu queria ser catequista, foi um dos principais sinais de Deus para que eu pudesse compartilhar com vocês a minha história, né? A história da minha conversão e também compartilhar com vocês os ensinamentos aplicados no dia a dia, aplicados na nossa vida, da palavra de Deus, que são tão atuais quanto aquela época, 2000 anos atrás, sabe? Então, assim, você vai vendo a graça à medida que você vai persistindo na graça, certo? Então é isso, gente. Assim, em resumo, essa história do acólito eu vou contar para vocês em outro vídeo. Então já aproveita mais uma vez, já esquenta o dedo aí no like, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que nós vamos navegar em águas muito interessantes e sempre guiados por Deus aqui. Né? Então, gente, agora vocês falam, beleza, mas e agora? O que eu faço? Né? Eu quero voltar, você teve aí pessoas que foram aparecendo e foram te guiando, né? Então, acho que o primeiro passo de todos é ir à missa. Já, Gil, mas tem que ir na missa todo dia? Não. Eu acho que a primeira coisa é não se limite ou não queira começar tudo de uma vez. Porque se você quiser, de fato, começar tudo de uma vez, não vai dar certo. A probabilidade de você começar naquele gás todo e você parar, ela é muito alta.
Então, se você pode ir na missa só no domingo, né? Se você consegue ir na missa só no domingo, já está de bom tamanho. Já está excelente, né? E aí, mas não sei o que eu faço na missa. Não tem problema, repete o que o pessoal está fazendo. Então, se o pessoal sentar, você senta, se o pessoal ajoelhar, você ajoelha, se o pessoal levantar, você levanta. E presta atenção na palavra, né? Na palavra de Deus, né? Na proclamação do Evangelho. E agora um ponto muito interessante que é bom tomar cuidado, assim. Você vai na missa buscando contato com Deus. Contato com Deus. Você não vai lá buscando uma homilia de padre. Eu acho que esse é o principal ponto, tá? Então, você não vai buscar o que realmente o padre ali às vezes fala. Por que eu estou falando isso? E é importante aqui tomar muito cuidado com isso. A igreja, ela tem os ensinamentos aí de milhares de anos, né? Porém, a igreja é formada por pessoas e pessoas são falhas. E pessoas, inclusive padres. Então, pode acontecer de você ir numa igreja e, infelizmente, ter um padre que defende algumas coisas que a igreja não defende. Mas esse cara não deveria ser padre. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Eu não quero criticar aqui trabalho de padre nenhum, mas, de fato, existem padres bons e padres ruins, né? Então, procure uma igreja mais tradicional, procure uma igreja que você acredite que o padre seja mais tradicional, uma linha tradicional, tá? Porque senão, se você vai lá e ouve padre falando bobagem na homilia, pode ser que você se afaste mais da fé do que se aproxime dela. Então, o fato de você ir na missa é para você criar proximidade com Deus, você prestar atenção nas leituras da missa, no evangelho, né? E, eventualmente, se o padre ele tiver um histórico interessante, ser tradicional, aí seria interessante você ouvir a homilia com atenção, mas normalmente, né, já aconteceu o caso de que eu fui em algumas igrejas, a homilia do padre foi bem ruim, e eu fiquei em oração o tempo todo, enquanto o padre estava fazendo uma homilia bem ruim, né? Então, tome cuidado com isso, né? Então, aqui, se você é de Uberlândia, tem algumas igrejas muito interessantes, mais tradicionais aqui, que tem padres bem interessantes também. Se vocês quiserem aí indicações, eu posso dar aí, é só mandar um comentário aí no chat, no canal, que eu respondo para vocês, tá bom? Onde que tem igrejas interessantes aqui em Uberlândia, que é onde eu moro. Acho que eu não tinha mencionado isso em nenhum momento. Então, agora que você está indo na missa, o que você faz, né? Então, se você é batizado e foi na missa, agora você vai ter que procurar receber o sacramento, né? O seu objetivo final ali é receber a Eucaristia. E para você receber a Eucaristia, você precisa se confessar. Isso aconteceu comigo também, né? Eu comecei a ir na missa, comecei a ter uma vontade muito grande de receber a Eucaristia, porém, eu não podia fazer isso se eu não me confessasse, né? Se eu não fosse perdoado dos meus pecados. E aqui, você precisa fazer, para você se confessar, se você tem muito tempo que você não se confessa, você precisa fazer um exame de consciência geral, desde os seus 7 anos de idade, né? Que é a formação da razão ali. Então, a partir dos seus 7 anos de idade, você tem que fazer um exame de consciência até os seus anos correntes, digamos assim, e você precisa realmente se confessar. E aí procurar também uma paróquia que tenha confissões, né, regulares aí, para que você possa se confessar. Então, gente, uma vez que você foi na missa, confessou, mas como que eu faço para me confessar? Tem excelentes manuais de confissão na internet. O padre Paulo Ricardo, por exemplo, ele tem um manual incrível, é disponível, é de graça, né? Eu vou colocar esse manual aqui na descrição do vídeo, se você quiser baixar, né? Então, baixe o manual, leia o manual e faça o seu exame de consciência e confesse todos os seus pecados. E é importante, se você não tiver contrição, arrependimento dos seus pecados, a confissão pode ser considerada inválida. E outra coisa, a vontade, ela tem que partir de você. Não é, estou aqui porque meu irmão mandou, estou aqui porque minha filha mandou, né? Estou aqui porque, enfim, você tem que ir de livre e espontânea vontade confessar os seus pecados e ter
de fato, o arrependimento de ter feito e praticado aqueles pecados, tá? E aí você se confessa, o padre vai te dar a absolvição, e é importante você saber que existe a absolvição, né? Que ele vai falar, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a fórmula, ela tem que ser falada corretamente, né? Então, assim, inclusive é interessante você pesquisar aí qual que é a fórmula certinha, né? Que ele vai te falar, que vai te dar a absolvição, porque caso contrário, pode ser que o padre também, se for um padre meio mequetrefe, né? Ele te dê uma absolvição errada. Então, você não vai ser absolvido dos seus pecados, tá? E aí, uma vez que você confessou, você vai receber a Eucaristia, né? Então, a Eucaristia é a consagração do pão e do vinho na missa, que é o ponto máximo da missa, né? É Jesus repetindo o sacrifício que ele fez por nós para remissão dos nossos pecados, né? E aí, uma vez que você está confessado, né? Você já confessou os seus pecados, você está em estado de graça, você está em plena comunhão com Deus, né? E aqui a gente finaliza. Então, como que isso foi exatamente o que eu fiz para voltar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu fui na primeira missa com meu pai, depois eu procurei uma paróquia, né? No final aqui aqui em Uberlândia eu acabei indo para a catedral, né? Procurei uma paróquia, não tinha nem indicativo de se era ou não uma paróquia tradicional, mas enfim, fui para a catedral, né? Que era a minha referência, mais próximo da minha casa, e busquei a confissão ali, né? Depois que comecei a criar a prática de ir à missa aos domingos, né? E hoje, por exemplo, eu tenho uma prática de ir na missa 3 vezes na semana, né? Eu vou na sexta, no sábado e no domingo. Então, você vai realmente aumentando à medida que você consegue se programar e ter essa disciplina. Então, é importantíssimo você ter a disciplina, porque senão você vai realmente desandar, você vai desistir de fazer. Então, gente, esse é o básico. Missa de domingo, confissão e a comunhão. E para você realmente fazer esses passos, você vai ver que o segundo passo, que é a confissão, ele vai te trazer já uma transformação muito intensa, porque o exame de consciência para você se confessar, você já começa a ter ali em você, a sua consciência já começa a te acusar de várias coisas. Né? Porque você intrinsecamente ali, dentro de você, você já sabe que aquilo ali é errado. Não tem como você fugir da sua consciência. Você vai ignorar. No máximo, você vai ignorar. E o que vai acontecer? Você vai ignorar e vai se auto-justificar falando que aquilo que você está fazendo está certo, sendo que na realidade não está. Então, gente, muito cuidado na hora de fazer o seu exame de consciência para que você realmente coloque todos os seus pecados. E aí você vai chegar lá na frente do padre, você vai suar, você vai ficar nervoso, dependendo, né? Porque, assim, a gente tem o confessionário, que o padre nem te vê. Mas tem algumas paróquias que você vai lá na secretaria e você fica de frente ao padre, né? Então, às vezes você consegue conversar com o padre ali, e ele vai te dar um direcionamento espiritual, mas a confissão ela não é essa ideia, né, de direcionamento espiritual. O direcionamento espiritual é um pouquinho mais detalhado, às vezes compensa você de fato fazer o direcionamento espiritual, mas separado da confissão, né? Claro, o padre ele pode realmente te dar ele pode te guiar ali em relação aos pecados que você está falando para ele, né? No final ali, depois que você terminar. E então, pessoal, assim, quando você vai lá se confessar e você começa a verbalizar as coisas que você fez, você materializa aquilo e aquilo não passa a ser não mais um compromisso com você mesmo, passa a ser um compromisso com Deus, passa a ser um compromisso com a última instância desse mundo. E aí a luta continua. Né? A luta continua, porque eventualmente vai acontecer de você cair. E aí você vai voltar lá e vai confessar de novo. Mas veja, você não pode banalizar o sacramento. Não pode. Ah, vou pecar aqui hoje porque amanhã eu vou confessar cedo.
entendeu? Isso é banalizar o sacramento. Você está bebendo do seu próprio veneno, da sua própria condenação. E aí, gente, depois que você fez isso, você começa a dar outros passos. Você vai começar a colocar as orações no dia, né? Sei lá, tem vários livrinhos de oração que você pode comprar. Inclusive, eu tenho um livrinho de oração aqui, eu comprei ele, né? Esse livrinho de oração aqui, Orai Sem Cessar. E ele tem várias orações que você pode usar. E aí você começa a criar esse hábito de oração. Você vai começar rezando ângelos ali. 10 minutos. Depois você passa para o terço, vai ser 20, 30 minutos. Né? E aí você vai criando esse hábito e vai meditando em cima disso. Porque não adianta também você só fazer para ser um checklist no seu dia. Não faz sentido isso. Você precisa realmente passar a viver aquilo que você está estudando e está lendo dentro da palavra de Deus, do Evangelho. Né? Então, é de vital importância que você faça esse exercício. Né? E agora você está no caminho. Né? E aí você vai querer entender mais, você vai começar a querer pesquisar sobre os santos, você vai começar a entender que a nossa civilização inteira ocidental, e uma parte da oriental também, ela foi construída, a base dela foram os ensinamentos do nosso Salvador, com a graça de Deus Pai, na unidade do Espírito Santo. Então, em cima do nosso Salvador Jesus Cristo, ela foi construída. Não dá nem, é impossível você imaginar a civilização ocidental sem a estrutura cristã. É impossível. O Brasil ele foi fundado basicamente pelos jesuítas. Os jesuítas foram responsáveis pela educação do Brasil. Então, assim, à medida que você vai entrando nessa história e vendo que a Igreja Católica ela veio com uma missão de salvar as almas que aqui estão, você começa a mudar completamente a perspectiva sobre os ensinamentos de Cristo. Você começa a querer entender cada vez mais e começa a querer ir cada vez mais longe. Né? E aí, gente, assim, o céu é o limite, né? Ou não, né? Você vai chegar lá no céu e vai contemplar a face de Deus, né? Essa é a ideia de ser santo, né? Ser santo ou nada, né? Então, assim, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa instância última. Né? Então, assim, aqui, para quem chegou até aqui nesse vídeo, eu te agradeço imensamente. Um vídeo mais longo. Né? Obrigado pela dedicação do seu tempo a esse vídeo. E eu espero, de fato, que esse vídeo te ajude, de alguma forma, a buscar a verdade, buscar os ensinamentos de Deus. Né? E para você que sentiu essa mensagem tocando seu coração, né, você possa, de coração contrito, né, se reencontrar com o nosso Deus único e verdadeiro. E que a gente possa sempre buscar ali forças, né, na fonte de Jesus Cristo, que ele é fonte, né, ele já fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né, para a gente poder caminhar junto com ele de fato. Né, e que a gente possa um dia estar ali no céu, junto a ele, desfrutando da graça infinita de Deus. Beleza, gente? Eu quero muito que esse vídeo chegue em mais pessoas, então já aproveita, comenta aí embaixo, se você tem uma história bonita, né? Se você tem uma história de reencontro também, ou se você está num caminho e está com dúvida, já comenta aqui embaixo para a gente poder te ajudar, beleza? Que essa é a minha missão aqui, é compartilhar isso e conectar isso com a nossa vida, conectar isso como que a gente consegue aplicar esses ensinamentos na nossa vida. E eu desejo que você, na sua busca, né, continue, persevere e busque crescer em Cristo, para que um dia você possa se orgulhar, né? Não na perspectiva de nossa, eu consegui, não, mas ter esse sentimento de glória a Deus, né? De graças a Deus eu consegui, né, com a graça dele, chegar num caminho de santidade. E se esse vídeo realmente tocou seu coração, compartilhe ele com quem você acredita que possa ajudar também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.